passada sobre acidente aéreo, né? Sobre, na verdade, uma pane que o avião do Thierry teve no ar, né? Abriu ali a porta, caiu parte da fuselagem. Depois a gente falou do Thierry que ele sofreu um acidente, né? E hoje mais um problema aéreo acontece envolvendo dessa vez o Roberto Carlos. A informação que nós temos aqui é que o avião do Roberto Carlos, que estava com os músicos dele, colidiu com pássaros e teve que ser cancelado, tá? Esse incidente aconteceu hoje durante um voo em Goiânia. A aeronave do Roberto Carlos teve que fazer um pouso, né, um cancelamento forçado ali, porque acabou passando por um susto, né? Inclusive a assessoria dele de imprensa disse que o avião estava partindo com a banda do Aeroporto Internacional de Goiânia e bateu contra um pássaro e acabou precisando pousar de emergência, né? Para verificar se estava tudo bem, se não teve nenhum dano na aeronave. Em nota, a equipe de comunicação do Aeroporto Internacional de Goiânia disse que esse é um procedimento padrão. Olha só, abre aspas. Por volta das 8h45 da manhã, durante o procedimento de decolagem, a aeronave colidiu com um pássaro, ocorrência conhecida pelo termo técnico bird strike. Devido à colisão, foi necessário o retorno da aeronave e o voo foi cancelado. A assessoria, então, do Roberto Carlos também emitiu uma nota que diz, abre aspas, eles estão bem, estão ótimos, foi só um susto, uma coisa que acontece, não teve nada preocupante, disse aí a assessoria dele. Os músicos, eles se apresentaram no show do Roberto Carlos no último domingo, né, em Trindade, região metropolitana de Goiânia, e já estavam se deslocando para uma outra região quando aconteceu esse acidente. A aeronave, né, que levava os músicos do Roberto Carlos acabou colidindo com um pássaro. Por sorte, tudo bem, né? O pássaro que saiu prejudicado ali, né? Acabou indo dessa para melhor. E é bem preocupante essa questão de pássaros próximos a aeroportos. É verdade. Né? Tem muita questão envolvendo pássaros e as turbinas, né? Porque um pássaro na turbina pode derrubar um avião, né? Uma colisão de um pássaro com uma aeronave é realmente preocupante. Então, como disse a assessoria aí do Aeroporto Internacional de Goiânia, né? Tem até um termo para isso, bird strike, que é quando há essa colisão e o avião tem que voltar, porque realmente não dá para arriscar, né? Sempre que existe um risco aviário, né? Pode existir aí um problema sério e o avião pode cair ou então pode apresentar algum tipo de dificuldade, né, ali no momento em que está sendo pilotado. Então, felizmente, não aconteceu nada sério. O caso do Thierry, que o Daniel lembrou logo aqui no início da fala, foi muito preocupante com o avião do Thierry, que estava com os músicos também, né? O Thierry não estava e o Roberto Carlos também não estava nesse avião, né? Nos dois casos, os cantores não estavam, eram somente os músicos, somente a equipe, né? No caso do Thierry, o avião abriu, né? O avião abriu em pleno ar. Nesse caso, foi só um risco aviário, teve uma colisão mesmo com o pássaro, mas felizmente não aconteceu nada mais sério aí com os ocupantes da aeronave, né? É bem preocupante a situação, né? E tem que verificar sempre na região se há risco de terem outros pássaros ali, porque existem até formas, né, de caça mesmo. Põe ali um falcão, algum outro animal, alguma outra ave predador, que seja predadora, né? Na área do aeroporto, exatamente para evitar que essas outras aves menores aí, ou até maiores, né, possam atrapalhar aí esse voo, aterrissagem e também a decolagem das aeronaves. Mas é bem preocupante. Isso que você falou é muito importante, né? Uma ave pode sim causar a queda de um avião. Ok, que assim, tem os dois motores, o avião consegue ali por um certo tempo se sustentar com um motor só, mas a gente sabe que aquilo que tudo aquilo que não é palpável, né? Que não é amarrado em nenhum lugar, assim, é um pouco duvidoso, né? Porque pensa, a aeronave precisa se manter estável e sem um dos motores a estabilidade já não fica lá essas coisas, né?
e ainda estando, por exemplo, longe de um aeroporto ou longe de algum lugar, pode sim causar uma queda. O piloto precisa também estar super preparado e bem psicologicamente, né? Acima de tudo. Então, claro, a gente deseja que melhoras pro pessoal, né? Porque, poxa, deve ter sido Um um susto. susto ali na hora, né? Imagina, você tá beleza, de boa lá com o foninho de ouvido pronto pra decolar, do nada, vamos ter que fazer um pouso de emergência. Fora que os momentos de pouso e decolagem são super críticos, né? São importantes, que é bem a hora que a aeronave tá saindo do solo ou voltando pro solo. Então, a gente espera que o aeroporto também verifique, né? Poxa, será que tá tendo um número maior de pássaros na região nessa época do ano? Será que dá para fazer alguma outra coisa? Talvez fazer isso mesmo que você falou, né? Ter um predador ali ou um controle um pouco mais intenso disso. É claro que assim, não tem como controlar os pássaros, né? Não dá para impedir que eles se aproximem do aeroporto, mas dá para ter um controle um pouco maior para evitar que isso aconteça, mas por sorte não passou de um susto, né? A gente Com segue certeza. acompanhando isso e atualiza vocês a cada novidade aqui no nosso Papo de TV, tá?